3 ausentes. Há quórum para a continuidade dos trabalhos. Passamos agora ao horário destinado à tribuna livre, com as seguintes regras: 15 minutos no máximo para explanação da convidada, 30 minutos no máximo para saudações e questionamentos dos vereadores, limitando as perguntas em 1 minuto e 30 por vereador. As inscrições para saudações e questionamentos à convidada deverão ser feitas pelo sistema no campo à parte. Conforme requerimento número 076-00013-2022, de autoria do vereador Erivelto Oliveira, o horário da tribuna livre está destinado à senhora Fernanda Alves Chaves, consultora de RH, docente nas faculdades Uninter e Uniandrade, que discorrerá sobre o tema mudanças, adaptações e ajustes nas rotinas do trabalho presencial com a implementação do trabalho remoto pós-pandemia. Convidamos o vereador Erivelto Oliveira para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra à nossa convidada. Porém, antes, vereador Erivelto, peço a licença para que a vereadora Noêmia Rocha passe a sua mensagem. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, vereador Erivelto. Eu quero apresentar a vocês a fisiculturista Flávia Anjos, ela é campeã curitibana de 2019, vice-campeã paranaense. A atleta veio aqui divulgar a participação do campeonato paranaense de fisiculturismo, que acontecerá dia 19 agora de junho, em São José dos Pinhais, promovido pelo IFBB Paraná. Flávia, a casa te dá bem-vindos e deseja que você volte campeã nesse campeonato agora de domingo. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada a todos os vereadores. Agradecemos a presença da Flávia. Seja sempre muito bem-vinda à Câmara Municipal de Curitiba e parabéns por suas atividades de sucesso. Passamos então agora sim a palavra ao vereador Erivelto Oliveira. Obrigado, presidente. Bom dia, senhores vereadores, todos que acompanham essa sessão presencialmente pela internet. O assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto que eu diria bastante interessante para os tempos que estamos vivendo. Até 2019 ou até 2020, nós tínhamos uma relação com o trabalho, que era uma relação mais ou menos normal, né? Você trabalhava para uma empresa, ia para o trabalho, fazia o seu trabalho e voltava para casa. A pandemia mudou bastante essa relação. Nós mesmos da Câmara Municipal trabalhamos por mais de 1 ano e meio com o trabalho remoto, trabalhamos de casa, depois fizemos as sessões híbridas a partir de determinado momento e hoje voltamos às sessões presenciais. Mas o mercado de trabalho, de uma maneira geral, assimilou muito dos conhecimentos que a pandemia nos trouxe. E esse é o assunto que a Fernanda Chaves vai falar com a gente. Vai trazer as experiências que estão sendo desenvolvidas e que ainda estão em desenvolvimento na questão do mercado de trabalho. Vai falar sobre trabalho híbrido, trabalho remoto, trabalho anywhere office, onde você está trabalhando, enfim, tudo isso ela vai tratar. Então eu convidaria a Fernanda para vir aqui à tribuna para fazer a sua exposição. Muito obrigado, Fernanda, pela sua participação. Olá, senhores. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Quando eu recebi esse convite para trazer esse assunto, eu fiquei muito envaidecida, porque eu entendo que nós temos muito o que aprender ainda sobre esse assunto, sobre como nós nos comportaremos nas empresas, como nós nos produziremos mais e melhor diante dessas novas tecnologias, dessas novas possibilidades de trabalho. Vou começar minha fala fazendo uma apresentação. Deixa eu só me localizar aqui com relação à apresentação. Ali? Ok.
Primeira coisa, eu acho que a gente precisa entender de onde vieram essas necessidades, né? Muitas empresas no Brasil, elas já tinham a possibilidade, ou já tinham o costume de trabalhar remotamente. Só que isso ainda era pouco. Nós tínhamos apenas 3% da nossa carga de profissionais brasileiros que tinham possibilidade de trabalhar ou remotamente ou trabalhar fora do seu ambiente organizacional. E isso, com a pandemia, teve uma mudança significativa. Só que essa mudança não foi programada. Essa mudança, ela nos pegou de surpresa, pegou a mim, pegou a vocês, pegou a todo o globo, né, de surpresa. E fez com que nós precisássemos fazer adaptações das mais loucas, né, para que a gente pudesse garantir a nossa saúde física, a nossa saúde mental. Então, eu como profissional de recursos humanos, eu como profissional dentro das organizações, eu confesso para vocês que foram momentos muito difíceis. Como é que eu fazia com que a empresa continuasse produzindo? Como é que eu conseguia fazer com que os profissionais continuassem trabalhando sem prejudicar tanto a saúde mental quanto a saúde biológica de nenhum deles, sem infringir, sem colocar a saúde de todos nós em risco? Então, foi daí que começou uma corrida no Brasil para que nós fizéssemos vários tipos de trabalhos. Hoje, nós temos 57% dos profissionais trabalhando em Anywhere Office, ou remoto, ou teletrabalho, ou coisa assim. A nossa carga, né, é de aproximadamente 44% de profissionais que estão nessa condição na prestação de serviço, que é basicamente o setor que mais facilita esse trabalho. Vamos pensar que nós temos 3 setores, né? O setor primário, o setor secundário e o terciário dentro da nossa economia. O setor primário, de maneira geral, existe uma dificuldade de nós nos ausentarmos fisicamente do nosso ambiente. O setor secundário, que é o das indústrias, da manufatura, ele nos facilita. Algumas posições dentro dessa empresa, elas facilitam que a gente consiga trabalhar no remoto, ou no Anywhere, ou no híbrido. E o setor terciário de prestação de serviços, que é o maior setor no Brasil, 75% do nosso PIB está focado em prestação de serviços, ele sim tem uma possibilidade muito maior, em virtude das suas características, de fazer com que a gente adote os trabalhos híbridos, remotos e Anywhere Office e teletrabalhos também. Eu trago uma estatística para você, como curiosidade mesmo, para que vocês percebam qual era a mentalidade das empresas lá no início de 2020. Né? Elas estavam preocupadas com adequar fisicamente os seus ambientes, estava preocupada com a saúde física dos seus profissionais. Pensem que esses dados eles vieram antes do nosso processo de vacinação. Então, muito das nossas preocupações ainda era de garantir a saúde, de garantir a integridade física e mental dos nossos trabalhadores. Isso mudou depois da vacinação. 2020 também, eu acho que é importante salientar que ele vai ficar marcado, não só no Brasil, mas vai ficar marcado no mundo, como o ano que nós precisamos tirar todas as nossas cartas da manga para fazer com que a produção continuasse, o trabalho continuasse, o emprego continuasse. Aqui eu gostaria de trazer para vocês uma conceitualização do que significam esses nomes que a gente tanto fala, né? Trabalho presencial é o usual. Trabalho presencial é aquele que era muito conhecido por nós até o final de 2019, onde saía da minha residência e até o meu ambiente de trabalho, trabalhava a quantidade de horas, né, destacada no meu contrato, voltava para casa. Dentro desse trabalho presencial, ainda existiam alguns cargos, algumas profissões, algumas cadeiras que tinham a possibilidade de o que nós chamamos de teletrabalho. Teletrabalho é exemplificando para vocês, um profissional comercial externo, né? Um vendedor externo. O vendedor externo ele sempre trabalhou com teletrabalho, onde ele poderia efetivar suas atividades dentro do cliente dele, sem a necessidade de bater cartão, né? Sem a necessidade de vir até a empresa. Então, já existia uma flexibilização para algumas profissões, para alguns cargos. E daí, com a pandemia, 2020, março,
que nós lançamos mão na área de recursos humanos? Pegamos essa legislação que já existia para esses cargos, para esses tipos de profissionais, e adaptamos para que a indústria não parasse, para que a prestação de serviços não parasse, para que a nossa vida não parasse. Então, trabalho presencial e o teletrabalho, que é o que nós chamamos de trabalho remoto, tá? Que é esse que nós já existia, nós já fazíamos, mas era uma parcela muito pequena da nossa população trabalhadora. O home office foi a nossa adaptação, né? Home office, nós levamos essas pessoas que estavam trabalhando dentro dos seus ambientes para dentro de casa. Nós emprestamos cadeiras, nós pedimos para as pessoas pegarem os seus computadores, nós pagamos internet para que elas pudessem efetivar o seu trabalho dentro da casa, mas vamos confessar aqui, não é um ambiente totalmente adequado, não estávamos preparados, houveram muitas dificuldades, tanto por parte dos trabalhadores, quanto por parte dos empresários, para que a gente fizesse isso acontecer. Era como nós conseguíamos funcionar naquele momento. Então, o home office é esse modelo. E hoje eu apresento para vocês o Anywhere Office. Anywhere Office é a nossa vanguarda, é onde a maioria das empresas do setor terciário de prestação de serviço, e principalmente tecnologia, que eu represento, né? Eu trabalho em empresas de tecnologia, sou um RH especializado em tecnologia, é esse ambiente que faz mais uso, né? Que lança a mão do Anywhere Office, que é aquela característica de contrato onde as pessoas trabalham do lugar que elas quiserem, do ambiente que elas quiserem, e a relação de trabalho ela está muito mais pautada em produção e em confiança, né? Onde eu entrego ao meu profissional uma determinada atividade, ele executa essa atividade no local que ele desejar, e ele entrega essa atividade pronta para mim, tá? É óbvio que ainda existe, sim, a necessidade de comprovação, não uma comprovação rígida de um número de horas a serem trabalhadas, mas é muito mais flexível. Dessa mistura de todos esses modelos que existiam no passado e que a gente foi adaptando na pandemia, né, nesses últimos 2 anos que a gente tem atuado aí, nasceu o tal do modelo híbrido. Modelo híbrido que eu venho apresentar para vocês. O modelo híbrido nada mais é do que uma flexibilização, um merge de todas essas possibilidades de trabalho. Então, o cidadão pode trabalhar de casa em alguns dias, ele pode trabalhar na empresa, se for necessário, ele consegue fazer uma configuração, uma negociação dessa configuração com um pouco mais de facilidade, e ainda assim ele está amparado pela nossa legislação. Vale salientar que nós não tínhamos uma legislação muito clara, nem muito boa, porque também não estávamos preparados para isso. Há muito pouco tempo, cerca de 5 ou 6 meses, que nós conseguimos fazer uma melhoria das nossas legislações, né, da consolidação das leis trabalhistas, que possibilitaram que a gente andasse mais dentro da lei, dentro dos nossos ambientes nos modelos híbridos. Segue o baile. Modelo híbrido tem 4 tipos básicos, tá? O primeiro é o modelo flexível, onde os colaboradores negociam as suas cargas de trabalho. O segundo é o 50-50, onde ele trabalha dentro da empresa em alguns momentos, fora da empresa em outros momentos. Também temos o trabalho em turnos, que é uma possibilidade de híbrido, onde ele faz um trabalho de manhã na empresa, de tarde ele vai para outro ambiente, que pode ser sua casa, pode ser um coworking, ou pode ser um café, né? E o semanalmente, onde existe uma programação de times, de squads, de áreas, né, que elas trabalham na empresa durante uma semana, daí a gente programa para uma outra área usar esse ambiente físico da empresa numa outra semana, favorecendo, obviamente, a interação entre os profissionais. Então, dentro desse modelo híbrido, a gente já está vendo essas 4 possibilidades acontecendo no dia a dia. Agora eu gostaria de trazer para vocês o que as empresas, os empresários, né, pensam.
há desejos muito grandes de voltar para o escritório e há quem prefira manter os trabalhos remotamente. Mas o modelo híbrido talvez tenha sido um caminho sem volta, tá? 70% dos profissionais de recursos humanos, ou seja, 70% da minha classe, já entendeu, já se adaptou e já conseguiu fazer as melhorias no trabalho e no ambiente para que a produtividade dos nossos profissionais não só não caísse, mas aumentasse. Isso foi muito importante. Então, 70% das empresas e dos profissionais específicos disso já corroboram com o modelo híbrido. E nós temos uma carga de trabalho. Aqui eu trouxe para vocês um slide onde os altos executivos demonstram em porcentagem. Dessa porcentagem, nós tínhamos 3% que antigamente trabalhava no presencial e quase mais de 90% que trabalhavam, 3% que trabalhavam no remoto, e mais de 90% que trabalhavam. Do ponto de vista dos profissionais, eu trouxe para vocês que 70% dos profissionais de recursos humanos e das empresas favoreciam o ambiente híbrido. Agora eu trago o ponto de vista dos profissionais. Os profissionais também têm esse mesmo desejo. E daí a gente tem uma convergência. As empresas almejam o modelo híbrido, estão se preparando, já se prepararam, e os profissionais também. Então, me parece que nada faz com que a gente mude essa tendência. Me parece que a gente precisa agora nos cercar de agendas políticas públicas que favoreçam isso, porque é o que hoje está deixando os nossos profissionais mais felizes, e felicidade é o que a gente busca no ambiente de trabalho, e também mais produtivos, que é o que vai fazer com que o nosso país vá para frente. Então, esse slide faz parte de uma pesquisa de um home office, que é a percepção e as expectativas do futuro do ponto de vista dos profissionais. E eu saliento que 66% dos profissionais se sentem muito bem emocionalmente fazendo um trabalho em modelo híbrido, e eles também aumentaram a sua produtividade, obviamente. Quem está feliz trabalha mais, trabalha melhor. O slide anterior, que eu não sei como mudar... Se alguém puder me ajudar, eu dei 2... Isso, obrigada. Os desafios desse formato híbrido, né? Porque aqui eu estou trazendo para vocês que ele é muito favorável, que ele é muito bom, e realmente é, mas não quer dizer que não tem desafios, não quer dizer que não tem dificuldades e que a gente ainda não precisa fazer adaptações. Então, enalteço para vocês aqui o desenvolvimento das lideranças. Nós precisamos sim aprender a trabalhar dessa maneira, e os líderes, que são os exemplos das nossas organizações, ainda precisam se desenvolver para manter isso de maneira mais adequada. É uma manutenção da cultura organizacional, porque em ambientes separados, obviamente, a cultura organizacional ela vai se perdendo. Existe uma perda do senso de pertencimento do profissional. Porque o ambiente físico favorece que eu me sinta parte daquela empresa, que eu esteja ali emocionalmente. Então, precisa ser feito um trabalho para isso. Ferramentas digitais. Isso eu gostaria de enaltecer aqui. A tecnologia é nossa aliada. Então, nós precisamos estar mais próximos da tecnologia e, preferencialmente, com tecnologia de ponta que favoreça o nosso trabalho. Não é luxo, é ferramenta de trabalho. Então, todas as iniciativas públicas que favoreçam isso, eu entendo que vão também corroborar e contribuir para a nossa produtividade. Conformidade legal. Daí eu acho que essa casa aqui diz muito sobre isso, né? Nós trazermos legislações que também favoreçam e corroborem essa mudança que nós estamos tendo dentro do ambiente organizacional. Renovar e melhorar a nossa comunicação, porque a comunicação assíncrona, que é uma palavrinha que a gente usa muito no modelo híbrido, né? O assíncrono diz respeito a como eu me comunico com diversas pessoas em diversos ambientes, de diversas maneiras, em tempos diferentes. Então, a comunicação assíncrona ela precisa ser melhor trabalhada. A gente precisa reavaliar a relação do empregado com a empresa. Vocês devem estar antenados nisso, né? Vocês devem estar percebendo um movimento muito grande que começou nos Estados Unidos e sim, já chegou no Brasil, onde as pessoas estão ressignificando o seu trabalho e está tendo uma onda muito grande de demissões. As pessoas estão enxergando os seus trabalhos de maneira diferente. Elas querem mais qualidade de vida, elas querem mais propósito. E quando elas não enxergam isso no seu ambiente, elas estão
se desligando, elas estão se demitindo. Isso não é legal, nem para a empresa, nem para o profissional. Então, a gente precisa resgatar o propósito das pessoas estarem trabalhando, né? E o estresse, né? É inegável que a gente hoje está colhendo os frutos do estresse que a gente plantou na pandemia, né? Todos nós estamos vindo de um momento muito difícil. Não dá para fingir que não aconteceu e que a gente não está tendo sequelas disso tudo. Aqui eu trouxe algumas possibilidades de adequação, né, no nosso ambiente híbrido. O ambiente híbrido é tão complicado quanto o presencial. Então, sim, precisamos nos esforçar para fazer isso de maneira melhor para o nosso profissional. Então, aqui eu trouxe algumas possibilidades, né? A gente precisa se preparar melhor para esse desafio, a gente precisa fazer uma comunicação mais adequada com as pessoas, nós precisamos investir em softwares, em tecnologias, precisamos trabalhar e adaptar as nossas culturas, apresentar mais argumentos para os nossos trabalhadores, estabelecer diretrizes de comunicação mais adequadas, documentos mais claros, né? Menos enfadonhos. Então, isso é tudo muito importante. E eu encerro a minha fala trazendo um pensamento que eu acho que é muito atual. Todas as mudanças, mesmo as mais aguardadas, incluem certa dose de melancolia, pois o que deixamos para trás é como parte de nós mesmos. Deixamos para trás o momento de trabalho presencial que era muito nosso. Nós precisamos morrer em uma vida antes de ingressar em outra. Eu acho que é isso que nós estamos passando no nosso ambiente profissional. Nós estamos morrendo como profissionais de trabalho presencial e estamos sendo apresentados a um mundo novo. Vai doer, vai ser difícil, mas eu entendo também que vai ser muito benéfico, tanto para os profissionais, para as empresas e para a nossa sociedade como um todo. Agradeço muito vocês estarem aqui me ouvindo sobre esse tema que é tão importante. Nós agradecemos a convidada do vereador Erivelto Oliveira. Passamos agora para as perguntas. Primeiro vereador inscrito, vereador jornalista Márcio Barros, com a palavra. Bom dia, presidente, vereadoras, vereadores, a nossa palestrante de hoje, parabéns pela sua apresentação. O que a gente percebeu em todo esse período é que houve um esforço muito grande para mostrar que o sistema home office era bom, né, no início. Não, pessoal, vai ser bom, vocês vão conseguir. Houve um esforço muito grande por conta da necessidade também, das obrigatoriedades. E agora há um esforço muito grande, eu digo isso principalmente na área do turismo, por exemplo, para mostrar que o presencial é melhor. Então, é um desafio, né, você mostrar que em cada momento existe a adequação correta dessa forma de trabalho, porque todo o setor do turismo ele sofreu muito com isso. Então, quando se tem um congresso, óbvio que se pode se fazer um congresso online, de forma híbrida, é mais barato, é mais rápido, talvez, mas o presencial, e hoje se luta muito para que o presencial volte, né? Então, são esses desafios, talvez, de entender o momento de cada tipo, né, de situação. Acho que é mais ou menos isso, né? Obrigado. Vereador Mauro Bobato também se inscreveu, por favor, pode já fazer a sua pergunta, vereador. Obrigado, presidente Alexandre. Parabenizar a iniciativa do vereador Erivelto, porque é uma pauta, não é nova, mas é uma coisa que está em voga e a gente tem que discutir muito. Fernanda, seja bem-vinda a essa casa. Eu não tenho uma pergunta específica, porque é uma coisa, eu acho muito grande para a gente fazer essa avaliação, entender isso aqui, porque influencia na mobilidade da cidade. A gente não tem que atravessar a cidade para ir fazer determinado trabalho. Sou a favor da livre iniciativa. Acho que o mercado se autorregula, o que tem demanda, o mercado acaba fazendo, em homenagem às meninas do Novo, o próprio mercado acaba se regulando.
mas fazer essa medição, ter disciplina, talvez seja até uma maneira de a gente começar a fazer nas escolas essa educação para trabalhar em home office, porque ter disciplina em casa, e falo isso por mim, porque eu tenho dificuldade, se eu estou em casa, eu tenho dificuldade de conseguir me concentrar e ter disciplina para trabalhar, esse rito, esse protocolo para a gente seguir, é uma coisa a ser implementada. Mas só parabenizar o Erivelto por trazer essa pauta aqui, você seja bem-vindo sempre a casa, eu acho que a gente tem muito a avançar, principalmente aqui em termos de celeridade, como a gente faz a interação. Vamos falar da prefeitura, os processos agora estão sendo online, o PROSEC implantado, algumas dificuldades de ajustes, existe sempre o fator humano também, aquele que tem uma disciplina maior, como que a gente faz essa medição, no caso do servidor, e o próprio comprometimento da iniciativa privada. Outro dia a gente estava discutindo as entradas nos processos de construção, como que funciona o processo lá, os caras andavam entrada antigamente, hoje é cobrado uma taxa já no início para poder ser avaliado. Então essas interações eu acho que tem que ter um debate maior e a gente tem que avançar cada vez mais. Parabéns, Erivelto. Obrigado, seja bem-vindo, vereador. Fernando. Obrigado, presidente Alexandre. Obrigado. Para fechar o bloco de 3 perguntas, vereadora Amália Tortato, inscrita também, por favor. Obrigada, presidente vereador Alexandre Leprivot, pela concessão da palavra. Eu cumprimento o vereador Erivelto Oliveira por trazer esse tema e a nossa palestrante Fernanda. Eu tenho uma amiga que é Chaves Alves e você é Alves Chaves, né? O contrário. Curioso. Fernanda, eu gostaria de perguntar se, entre as pessoas que escolhem trabalhar em home office e que gostam dessa opção, vocês fizeram alguma pesquisa para entender se tem uma diferença entre homens e mulheres, tem mais homens ou mais mulheres que gostam disso? Nós, mulheres, acabamos em casa assumindo 1 milhão de coisas, então se a gente vai trabalhar no escritório, a gente não consegue fazer as coisas em casa, né? Então eu queria entender se tem alguma diferença nesse sentido, e também entre casais que têm filhos e casais que não têm filhos, se vocês percebem uma diferença nessa relação, e também entre pessoas em diferentes faixas de renda, se vocês conseguem perceber uma diferença entre os que gostam mais de trabalhar em casa nessas 3 circunstâncias. Obrigada. Agora sim, Fernanda, por favor, fique à vontade para responder as perguntas. Olá, senhores, obrigada pelas perguntas. O vereador Márcio Barros, você trouxe alguns setores que tiveram mais dificuldade de trabalho, concordo com você, e eu acho que tem uma coisa muito importante aí, existem setores do nosso mercado que sim podem ser favorecidos e cabe essas configurações de trabalho remoto, de trabalho híbrido, anywhere office. Existem outras configurações que, no meu entender, não cabem. A gente precisou fazer na pandemia, foi uma loucura, né? A gente precisou colocar hospitais dentro da casa dos enfermeiros, hospitais dentro da casa dos médicos. Mas isso foi realmente uma adaptação. O que eu acho que a gente está voltando agora é sendo um pouco mais criterioso e também entendendo que existem setores que, sim, a gente consegue fazer essa adaptação, existem setores que, infelizmente, não cabe. E não é apenas setores, existem cadeiras dentro das empresas, cadeiras é como a gente chama os cargos, né? Os cargos que têm possibilidade de fazer essa migração, e existem cargos que não. Vou dar um exemplo de um hospital. Dentro de um hospital, eu consigo fazer com que o assistente administrativo ou assistente financeiro, que cuida do contas a pagar e a receber, que ele faça o seu trabalho de maneira híbrida, de maneira remota ou até num anywhere office. Agora, como é que eu vou fazer essa adaptação para um médico? Como é que eu vou fazer para um técnico de enfermagem? Então, não existe. Então, dentro de um único setor, de uma única empresa, dentro de uma única ramo de atividade, eu tenho algumas profissões que eu consigo, tem outras profissões que eu não consigo. Então, precisa, no meu entendimento, ficar um pouco mais claro isso, que cada empresa vai entender e vai achar a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de fazer a adaptação ou não. E tem algumas que, infelizmente, não vai dar, né? E muito obrigada por essa pergunta, porque realmente acho que é importante, né? Tem pessoas que acham que agora todo mundo vai se transformar em anywhere office, e não é bem assim. Senhor Mário Bobato, também agradeço pela sua pergunta, falou sobre essa disciplina e essa dificuldade, né? Não foi só você, Mauro, todos nós enfrentamos essa dificuldade, né? Nós não vínhamos de uma cultura que nos favorecia ou nos apresentava esse modelo de trabalho. Fomos todos jogados em casa,
com os nossos computadores para trabalhar. Então, essa dificuldade que você teve, acredito que foi a dificuldade da grande maioria da população. Algumas pessoas conseguiram se adaptar, outras pessoas não conseguiram se adaptar, e a gente ainda está crescendo, está aprendendo, está se desenvolvendo para fazer isso, né? Então, entendo que existem pessoas mais favoráveis a esse modelo, por uma concepção, por algumas características próprias, e existem pessoas menos favoráveis a esse modelo, por características também. Mas enalteço que, no momento ali do início da pandemia, a grande maioria sofreu bastante, o que levou ao estresse que nós estamos hoje, né? Nós estamos num momento de estresse, acho que muito por causa disso, dessas adaptações que nós precisamos fazer. E, Amália, também muito obrigada pela sua pergunta, Amália. Sim, nós temos muitas pesquisas sobre isso. Você falou sobre a diferença de homens e mulheres, né? De maneira geral, as mulheres foram mais ao home office, né? Nós temos mulheres no home office num número, num percentual muito maior do que os homens, e as mulheres sofrem muito mais, porque elas começam a fazer, né? Também uma característica da nossa sociedade é as mulheres terem uma dupla, tripla, quádrupla carga de trabalho. É a carga de trabalho profissional, é o cuidar dos meus filhos, é o auxiliar na limpeza e na conservação da residência, é fazer a alimentação das pessoas que estão ao meu redor. Então, as mulheres, elas foram muito mais sobrecarregadas, as mulheres sofreram muito mais nas nossas pesquisas, nessa adaptação, nesse trabalho do home office. E uma outra coisa que você também falou foi sobre as configurações familiares, né? Então, quanto mais tradicional essa configuração familiar, mais as pessoas tiveram dificuldades de adaptação. E o que eu chamo de configuração tradicional? Um homem, uma mulher e 3 filhos que estudam em meio período, né? Então, essa é uma configuração bem tradicional. Essas pessoas, elas tiveram muito mais dificuldades de adaptação. As crianças não estavam acostumadas a ficar em casa, os maridos não estavam acostumados a ficar em casa e as esposas também não. Então, ninguém sabia para onde ia dentro daquele mesmo ambiente, né? Muitos conflitos começaram a acontecer. A gente houve uma mudança e um aumento muito grande da violência doméstica. Houve um aumento muito grande de burnout, houve um aumento muito grande de pessoas perdendo mesmo a sua saúde mental. Não era nem pelo trabalho. É porque elas não estavam acostumadas a ficar dentro de casa, lidar com os seus filhos, lidar com a sua esposa o dia inteiro, trabalhar ao mesmo tempo e ouvir o cachorro latindo, né? Então, essa mudança física nos prejudicou bastante, né? Por isso que a saúde mental das pessoas foi a principal preocupação nossa nesse ambiente. E uma outra coisa, a faixa de renda. Sim, a faixa de renda, ela fez com que algumas configurações sofressem mais do que outras. As pessoas de nível social, socioeconômico, cultural um pouco mais baixo, elas não tinham essa preparação em casa. Inclusive, elas não tinham muitas alimentação em casa. Porque uma parte significativa da nossa sociedade, ela ainda vai ao trabalho também para comer. Também para ter um certo descanso. O ambiente de casa não é esse ambiente tão acolhedor, não é esse ambiente tão favorável. Quando ela precisou ficar em casa, é óbvio que ela sofreu. Eu estava ouvindo, eu lembro que naquela época, né, em março, abril de 2020... eu estava ouvindo as pessoas falando assim, não, mas está todo mundo em casa, está todo mundo tranquilo, né? Fiquem em casa. E eu fiquei pensando, ok, a casa que eu moro, né, eu e o meu marido e os nossos 2 gatos, ela tem pouco mais de 60 metros quadrados. Isso nos dá 30 metros quadrados para cada um, e os gatos permeiam todo o espaço, né, porque a casa é deles, a gente só fica lá, né, de vez em quando. Mas e uma família que mora numa comunidade, que tem uma casa de 30 ou 40 metros quadrados, e eles são em 7, 8 pessoas, 9 pessoas. Sendo que dessas 9 pessoas, 5 são crianças. Como é que a gente faz o cuidado
que a pandemia solicitou, como é que a gente faz o trabalho da pessoa dentro de casa. Então, isso foi muito sofrido, foi muito difícil. E as pessoas de baixa renda certamente sofreram muito mais pelo despreparo de tudo isso, né? E as empresas tentaram contribuir, dando cadeiras, né? Muitas empresas elas deram cadeiras, deram mesas, elas fizeram os seus possíveis, né? Inventei uma palavra agora, possíveis, para poder diminuir esse desconforto de grande parte da nossa sociedade nesse trabalho remoto. Consegui me fazer entender? Obrigada. Próximo bloco de vereadores, vereadora professora Josete, vereador Marcos Vieira, e já também escala o vereador Erivelto Oliveira para que faça suas considerações finais, como não temos mais inscritos. Por favor, professora Josete. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador Erivelto pela iniciativa. Acho que esse é um tema bastante pertinente para esse momento que nós vivemos. E também agradecer a presença da convidada, da Fernanda. Eu acho que é muito importante que a sociedade reflita em relação tanto aos aspectos positivos, né, do home office, enfim, dos ajustes necessários, não só para a pandemia, mas para esse novo momento que a gente vive, né, de um avanço tecnológico muito rápido, mas, ao mesmo tempo, existem as contradições e os aspectos negativos também, né? Você já falou um pouco, mas acho que é importante, se você puder comentar um pouquinho mais, sobre a garantia das condições de trabalho para essas pessoas que estão em home office. Tem as especificidades das mulheres, que, infelizmente, né, ainda temos uma cultura onde a mulher acaba sendo responsável pelas tarefas domésticas, tarefas do cuidado, e os homens não dividem, grande parte deles, esse trabalho, né? Alguns dizem que ajudam, né? Então, acho que essa é uma questão pertinente. Mas também eu queria que você tratasse, se no teu estudo, grande parte das empresas garantiram mesmo os equipamentos necessários, né? Desde um notebook, né? Porque nós sabemos que algumas pessoas têm uma dificuldade, né, na aquisição desses equipamentos, e é uma ferramenta fundamental. Além disso, acesso à internet, porque nem todos têm uma internet de qualidade na sua casa também, né? E nós sentimos muito isso na educação, onde de uma hora para outra os professores, professoras, né, principalmente no serviço público, não tinham equipamento, não tinham uma rede adequada, e isso foi um grande problema, né, para garantir mesmo minimamente as condições para esse momento. E acho que na questão da educação, isso para mim só vale na pandemia e não como algo que deva ficar, né? Eu acho que o ensino à distância ele é muito específico em algumas situações, mas não no ensino para os jovens e para as crianças da educação básica. Então seria isso. Obrigada mais uma vez. Obrigado, professora Josete. Com a palavra agora o vereador Marcos Vieira. Obrigado, presidente. Parabenizo o vereador Erivelto pela iniciativa. Fernando, agradecer pela explanação e trazer esse tema que é tão importante, né? Como o teu pensamento lá mesmo você deixou lá que para iniciar uma nova vida é preciso morrer na que nós estamos vivendo. Então, acho que é um momento bastante complexo, mas é importante e precisamos debater esse assunto, né? Eu conheci há poucos dias um jovem ainda que está há 3 meses no emprego, que até o momento ele foi 2 vezes à empresa. Então, isso é algo novo, e fazendo uma relação com a pandemia, como você mesmo disse, que nós vamos ter aí várias sequelas, né, que vamos sobreviver, e uma dos assuntos mais comentados durante a pandemia foi a questão do isolamento, e que isso trouxe aí bastante complicações, a questão da saúde mental, né, as doenças que acabaram afetando as pessoas. Diante desse cenário, é claro que é um momento novo, é importante, e as avaliações são feitas, mas
o ser humano, o convívio social é parte do desenvolvimento, né? Principalmente quando você fala, né, aí da juventude. Esse sistema híbrido, remoto, o trabalho em home office, já tem um estudo, um levantamento de que isso lá no futuro pode ser talvez um problema do isolamento das pessoas que vão ficar aí talvez dentro de casa trabalhando, e sendo que o convívio social faz parte, né, do desenvolvimento e também da saúde das pessoas. Já tem um estudo, um levantamento, já se pensa se isso pode ser talvez um fator de risco, pensando na saúde mental? Seria isso, obrigado. Obrigado, vereador Marcos. Com a palavra, então, o vereador Erivelto Oliveira para fechar o bloco de 3 vereadores, e já peço que ele faça as considerações finais. Obrigado, presidente. Eu gostaria de agradecer muito a participação da Fernanda pelo tema que ela trouxe com clareza, mas é um tema que sempre também nos traz muitas dúvidas, né, Fernanda? Então, só para encerrar minha participação, eu queria deixar 2 questionamentos ou 2 perguntas para você, porque normalmente a gente não tem as respostas de imediato, né? Mas eu gostaria de tratar principalmente a questão da legislação trabalhista, né? O que precisa de mais imediato na legislação trabalhista ser mudado para que garanta aos trabalhadores os direitos que os trabalhadores têm? Essa é a primeira questão. E a segunda é uma possível desertificação das cidades, dos centros das cidades. Nós temos alguns prédios aqui na Marechal Floriano, nosso centro financeiro aqui de Curitiba, que estão esvaziando porque as pessoas tinham um conjunto, 4 ou 5 pessoas, que decidiram trabalhar remotamente, fecham o conjunto, eles não conseguem alugar e esses prédios vão ficando abandonados. Nós temos isso acontecendo aqui em Curitiba de uma maneira ainda discreta, mas pode ser que isso aumente, e em São Paulo já existem reportagens e estudos mostrando que isso está aumentando. Então, eu queria que você comentasse essas 2 questões, e mais uma vez, obrigado pela sua participação. Por favor, Fernanda. 7 minutos e 45, com a palavra. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu vi esforços, sim, das empresas para fazer com que o trabalho, o mínimo de dignidade, fosse mantido nesse momento de pandemia. Mas eu também vi empresas que eram só demagogas, né? Que, infelizmente, não contribuíram, não ajudaram ou não facilitaram esse momento para o seu profissional. Então, vi de tudo. De maneira geral, eu acho que foi bastante positivo. De maneira geral, eu entendo que a maioria das empresas, elas sim se preocuparam com o bem-estar dos seus profissionais, sim, elas facilitaram em equipamentos, em notebooks, em links de internet, em mesas, em cadeiras, em muitas coisas, para que as pessoas conseguissem continuar trabalhando e produzindo. Marcos Vieira. O Marcos Vieira nos trouxe uma questão importante sobre isolamento, né? Sobre como que a gente trabalha isso. Nós somos animais sociais, né? O ser humano é um animal social, a gente nunca deve esquecer isso. A gente vive em grupalidade, nós trabalhamos, vivemos assim e gostamos disso, né? Uma pessoa que está isolada, ela já está na contramão das nossas características humanas. Então, eu desconheço um estudo mais aprofundado sobre as dificuldades, as sequelas do isolamento social. Mas eu acho que as pessoas precisam aprender que uma coisa é você trabalhar no home office, outra coisa é você se isolar da sociedade. São 2 coisas diferentes. O isolamento social como um todo, eu entendo que foi pandêmico. Foi um processo de 2 anos, imagino que vai chegar a 3 anos, onde a gente está se isolando da sociedade como um todo. O home office, ou o anywhere office, o trabalho híbrido, não é o isolamento da sociedade, é apenas uma mudança de local de trabalho do profissional. Então, a gente talvez precise trabalhar isso melhor, para que a gente não coloque na conta do modelo híbrido uma dificuldade de isolamento social que foi pandêmico, né? E desconheço algum estudo que fale mais aprofundadamente sobre isso, mas a minha percepção é que não vai ser legal, não, tá? Na minha percepção, a gente ainda vai passar algum tempo sofrendo disso, né? Sofrendo sequelas desse momento que nós passamos, tanto na nossa vida pessoal, de saúde, quanto no nosso ambiente profissional. E, por último, atendendo a pergunta aí do Erivelto, falando sobre legislação trabalhista.
Nós tínhamos, sim, um teletrabalho, né? Nós temos a CLT, a nossa CLT de 1945, ela é um documento muito engessado. É um documento que faz com que a vida de... Eu entendo o porquê que ele foi criado naquele momento, né? Naquele momento do Brasil, a CLT era a única salvação para todos nós profissionais. Mas o mundo mudou, as empresas mudaram, mas principalmente os profissionais mudaram. E hoje a CLT, ela sim nos favorece, ela sim nos ajuda em muito, mas ela também tem pontos muito limitadores. Ela tem pontos que não corroboram com a mudança da sociedade, a mudança do trabalho na sociedade. E eu acho que ela precisa ser revista, sim, de maneira geral. Falando especificamente sobre o trabalho remoto, sobre o teletrabalho, nós tínhamos algumas flexibilizações que elas atendiam a alguns cargos específicos, e eu dei o exemplo na minha fala sobre os profissionais de vendas, né? Vendas externas. Eles estavam legalizados ao não precisar vir ao trabalho, a não precisar bater ponto. E a gente usou essa brecha de alguns tipos de profissionais, alguns cargos, para colocar uma parcela enorme da sociedade. Há muito pouco tempo, recentemente, houve uma melhoria, né? Houve algumas alterações na legislação que abriram mais esse leque, mas eu acredito que a gente precisa debater, a gente precisa trabalhar, a gente precisa trazer mais exemplos de acordo com a mudança da nossa sociedade para fazer com que o trabalho remoto, o trabalho teletrabalho ou o trabalho híbrido seja legalizado. Porque quando ele não é legalizado, o que acontece? Nós, empresas e trabalhadores, precisamos dar jeitinhos. A gente precisa fazer essas adaptações, e essas adaptações, muitas vezes, infringem, sim, a dignidade ou a qualidade de vida do nosso empregado. Né? E falando sobre essa evasão urbana, né? Percebo, sim, uma evasão urbana, onde as pessoas deixaram os seus locais comerciais, muitas vezes no centro da cidade, muitas vezes em outros locais, para irem trabalhar em casa. E, por outro lado, eu percebo que muitas pessoas fizeram adaptações nas suas residências. O mercado imobiliário cresceu significativamente, no meu ponto de vista, porque as pessoas, como elas vão passar mais tempo em casa, como elas querem um ambiente talvez mais favorável em casa, elas mudaram, cresceram, foram para casas maiores, ou elas saíram da região urbana e foram para uma região rural, mais próxima, né? Por essa possibilidade de flexibilização no trabalho. Então, por um lado, sim, eu vejo uma evasão do nosso centro urbano, e eu vejo um crescimento dos coworkings, eu vejo um crescimento do mercado imobiliário residencial que adapta para possibilidades de trabalho dentro de casa. Então, eu vejo esse samba aí acontecendo, sabe? Essas modificações. Não sei se é positivo ainda, nem se é negativo. Confesso para você que eu não tinha parado para pensar sobre isso. Mas essa é o ambiente que eu vejo hoje. Maravilha. Nós agradecemos a senhora Fernanda Alves Chaves pela sua participação. Parabenizamos também